Hoje é o tipo do dia que eu acordei aqui para fazer o artigo e falei, cara, o que vai aparecer de novo nesse processo? E é incrível, né? Como assim eu estava. Não vou aqui comentar o livro do Clear, não sei o quê, como é que. E aí, o primeiro passo que eu comecei a trabalhar foi a leitura ativa. Eu digo para vocês o seguinte: tenham os seus escritos profissionais e pessoais. E quando vocês vão ler qualquer livro, tragam esse livro para os escritos profissionais. E aí você vai então dizer o que eu pego, o que eu não pego, o que é bom, o que não é. E isso vai te dando a possibilidade de criar uma espécie de, como se fosse um software. Já tem a programação ali. Você vai melhorar o que já tem, a programação. É uma versão nova. Então, várias sacadas que aparecem aqui nesse artigo têm a ver com essa caminhada, com esse somatório, eu chamei de somatório de consolidações que vão permitindo a gente ir indo, voltando e melhorando. Primeira coisa que eu trabalhei, o primeiro parênteses, eu fiz uma outra digressão sobre inteligência artificial antes de entrar no CLIA, reverberando aí a conversa que eu tive com o Fernando na segunda-feira. O que acontece? Quando a gente. E aí eu me coloquei de novo como um cientista, um conceituador. Qual é o papel do cientista, do conceituador? Organizar ambientes de diálogo. E por que a ciência? Por que quando você vai sentar ali com. Você pega dois médicos que começam a conversar, eles vão falar um determinado dialeto que você não vai entender muita coisa. Se você chamar dois biólogos para conversar e ouvir a conversa deles, eles entre eles, você só ouvindo o que eles estão falando, muita coisa ali você não vai entender. Porque quando a gente entra num determinado ambiente de diálogo, a precisão dos conceitos precisa ser muito bem feita. Senão um está falando de um determinado pato e o outro está falando de outro pato. E aí eles criam um nome científico para exatamente precisar de que tipo de pato está se falando. Aquele ali é o não sei o que lá, e aquele lá é não sei o que lá. Senão os dois estão falando acham que estão falando de um pato e na verdade estão falando de patos diferentes. E como é que eles vão sugerir, por exemplo, se tiver um avião, né, um aeroporto, e os patos estão ali se reproduzindo ali, e os problemas de patos com hélices com turbinas de avião. É um problema sério, que precisa ser resolvido, mas é preciso saber que tipo de pato está se falando. Então, o papel da gente é organizar a conversa. Então, essa conversa sobre inteligência artificial, ela precisa de precisão. A gente aqui é uma escola de pensamento. Nós bimodais, a gente não pode entrar na onda que o mercado está, porque todo mundo quer aparecer, porque inteligência artificial, o Google bate palma para esse conceito. Então, todo mundo fala sobre inteligência artificial, o que você tem mais por aí. Agora vamos falar de inteligência artificial e está se falando de coisas completamente diferentes. Aí eu coloquei, né? A gente já trabalhou sobre isso, né? E aí melhorei nessa coisa, né? Botei, existe a inteligência artificial, tecnologias sem nenhuma inteligência, que é o caso de uma enxada, ela não faz nada sozinha, uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira não faz nada sozinho, uma lixeira que fica aqui não faz nada sozinho, né, sozinha, e você tem a inteligência artificial e você tem tecnologias que fazem coisas sozinhas. Tem um pouco mais de inteligência. É uma máquina de lavar roupa e uma televisão. Ela faz coisas sozinhas. Né? Você pode programar desligar a televisão, por exemplo, depois de um certo tempo. Você pode pedir para a máquina de lavar roupa ficar ali secar a roupa durante 2 horas ou 3 horas, você define. Então, há um aumento de inteligência. E aí, então, eu chamei de tecnologias que têm inteligência artificial, com inteligência e sem inteligência. Enxada, máquina de lavar. E aí tem a digital e não digital.
para a gente precisar. Então, inteligência artificial analógica é que não tem tecnologia de digital nenhuma, porque tem máquina de lavar que já tem, e você tem inteligência artificial digital. Aí você separa. Senão você não vai dizer, ah, não, a máquina de lavar não tem inteligência nenhuma. Não, tem inteligência porque ela faz coisas sozinha, diferente de uma enxada. E a gente organiza o negócio. E quando a gente fala de inteligência artificial digital, e essa é a novidade que apareceu essa semana, eu acho que a melhor definição, e a gente não estava trabalhando com isso, é a inteligência digital, artificial digital, curadora e gestora. O TikTok tem uma inteligência artificial curadora, porque ele vai tomando decisões a partir dos rastros. E quando e foi o papo que eu tive com o Fernando, defino que quero uma determinada imagem, essa é uma inteligência artificial digital gestora. Porque eu digo o que eu quero e ele vai lá e entrega. É inteligente? É. É digital? É. É gestora porque eu uso o quê? Oralidade escrita. Eu digo, eu quero uma foto assim, assim, e assim, assim, assado. Beleza, tá lá. Então eu consigo aí fazer uma separação. Quando a gente está falando. Então, a inteligência artificial digital curadora é aquela que usa rastros digitais. É o Waze, é o TikTok, né? É o Uber, quando ele define preço. Eu tive lá agora com o negócio do show da Madonna, desci para o Rio, um Uber que estava 30, passou a 80, que era o meu trajeto, né? Aí eles mudaram. Então ali é uma inteligência artificial digital curadora, a partir dos rastros. Bom, então a gente deu um upgrade nisso aí tem aqui o cientista e seus papéis, coloquei o James Clear dentro da bibliografia básica, defendo a ideia de que ele tem que entrar na bibliografia básica da escola, né? Que ele diz, o que eu acho que é importante, que ele diz assim, se não houver mudanças nas nossas crenças que geram nossas identidades, dificilmente mudanças nos hábitos vão acontecer no longo prazo. E aí ele faz uma relação interessante, que eu acho que é importante, né? Que existem crenças, que existem identidades, ele faz essa separação, e que existem hábitos. Se você não mudar as crenças, que a gente pode chamar de paradigmas, né? Dificilmente você vai trabalhar em cima da identidade. E aí eu trago aqui uma discussão que eu acho que é importante, né? Que é a seguinte: quando a gente fala de identidade, e aí eu fiz uma alteração no guia, e a gente coloca, né, paradigmas mais fortes sobre o Sapiens, as pessoas têm, nos ambientes mais centralizados, é o que a gente está saindo, e percebam, nós estamos no desafio de sair de um ambiente mais centralizado para um mais descentralizado, e é exatamente isso que cria dificuldade. Num ambiente mais centralizado, o que acontece? Nós temos dois paradigmas muito fortes em relação à identidade e realidade. O que nós temos? A realidade existe e a gente tem condição de se aproximar dela e tem gente que sabe o caminho da realidade. Essa é a visão platônica. Lá fora existe a realidade, tem como se aproximar dela, etc. E a visão aristotélica é exatamente, a aristotélica é mais descentralizadora e a platônica mais centralizadora. Então, a visão platônica dá o tom tanto para a nossa análise da realidade, como dá o tom na nossa análise da identidade. Isso é uma novidade que eu não tinha ainda chegado. Então, quando o Clear fala, você precisa, para você poder emagrecer, para você poder ir para uma academia, você tem que se ver magro, você tem que se ver como um atleta, você tem que se ver como um corredor, você tem que se ver como um autor de livro, e aí, a partir daí, com essa nova identidade, você vai mudar de hábito. Quando você não tem essa nova identidade, é mais difícil. Mas qual é o problema que as pessoas têm? As pessoas passaram a vida inteira ouvindo que se ela se autoconhecer, ela vai conseguir chegar no seu eu puro, na sua identidade.
E aí eu faço a crítica, né, nessa terapia emocional tradicional, a terapia emocional do autoconhecimento, que agora está perdendo espaço para a terapia emocional cognitiva comportamental. Na terapia cognitiva comportamental, o questionamento é um pacote. Eu tenho aqui pessoas que a gente vê, né, com problemas e tal, vão fazer terapia, fazem 5, 6, 7, 8, 9 anos, não muda nada. Porque o objetivo é se autoconhecer. Isso tem a ver com o ambiente mais centralizado. É isso que a gente vê na academia, também no estudo da realidade. Os cientistas conhecendo para conhecer. Eu estou fazendo uma pesquisa e termina um artigo dele, ele diz, agora eu preciso fazer um novo artigo para pesquisar mais, porque eu ainda preciso conhecer mais. É a chamada, entre aspas, ciência pura. É a ciência sem compromisso. E a terapia sem compromisso, que a gente poderia chamar também de terapia pura. É mais ou menos a mesma coisa. A terapia pura é o quê? A pessoa vai se autoconhecer. Ela não vai mudar, ela não vai melhorar de vida, ela não vai resolver os problemas dela. Ela simplesmente vai se autoconhecer por se autoconhecer. É isso que o Seligman está questionando. É isso que essa psicologia 2.0 está questionando. É isso que a ciência 2.0 está questionando. É isso que a sociedade, a civilização 2.0 está questionando na civilização 1.0. A gente tem que parar, a gente tem que sair desse ambiente centralizado em que vai gerando, né, benefícios, inclusive, para essas pessoas, porque se o cara vai fazer uma terapia para se autoconhecer, o cara não entrega nada, o cara vai gastar uma fortuna para se autoconhecer e não mudar nada na vida dele. Por isso que a terapia emocional, essa cognitiva comportamental, está crescendo. E é essa terapia que vai permitir a popularização dos tratamentos emocionais. Né? Bom, aí eu faço uma crítica ao Clear, porque quando ele vai falar de crenças, identidades, e vai falar de hábitos, ele esquece os traumas. E aí eu faço aqui no artigo, quem quiser ter interesse, mandei mapa mental, né, em que eu vou detalhando essa nossa bagagem inicial, em que a gente tem heranças genéticas e heranças emocionais culturais. Só que dentro disso tem os traumas emocionais. Todos nós somos traumatizados para virar sapiens. E aí a variação dos traumas. Então, o que eu acho que vai acontecer, né, nessas inteligências artificiais curadoras, digitais curadoras? Eles vão analisar a genética de cada um, a formação que a pessoa teve, como é que foi a formação, como é que foram os traumas emocionais, e aí eu chamei de traumas secundários e primários. Os primários vêm da família e os secundários vêm depois que o cara vai para a escola, vai para a rua, etc, etc. E aí esse pacote todo vai permitir direcionar determinadas metodologias para que a pessoa possa trabalhar. A gente nunca teve isso. Isso vai se trabalhar com rastros. Conforme as pessoas vão dizendo que estão melhorando ou não estão melhorando, é como se a gente estivesse assim, criando uma grande partilha de pessoas que têm genéticas parecidas, traumas parecidos, situações parecidas, que essa massa de gente vai poder trocar entre elas através dessas ferramentas, permitindo que as pessoas possam ter saídas melhores e muito mais baratas do que é hoje. E aí vem a psicologia 2.0. Né? A psicologia 2.0 vai trabalhar com padrões genéticos, influências culturais primárias e secundárias, traumas primários e secundários, e a partir disso com a avaliação dos melhores resultados de cada perfil. O que a gente pode trabalhar com cada perfil. Outra crítica que eu faço ao Clear, que eu acho que ele fala de maus hábitos, mas eu acho que tem que separar aqui dois tipos de hábitos. São os hábitos tóxicos, que eu chamei de supertóxicos. Eu não posso dizer, né, que uma pessoa que assiste televisão e fica comendo biscoito, e aí temos assim um hábito tóxico, que a pessoa engorda, que é igual se a pessoa estiver bebendo continuamente e fazendo todos os dias fazendo jogo de azar.
né? Indo para um cassino, indo para um bingo jogar dinheiro, né? As consequências que tem hábitos super tóxicos, que são muito mais compulsivos, os dois são compulsivos, mas o tipo de compulsão e o tipo de consequência é diferente. E ele não faz essa distinção dentro do livro dele. E eu acho que essa distinção é fundamental. Né? Ele diz assim: há um conjunto de crenças e suposições que moldam um sistema, uma identidade por trás dos hábitos. Né? Beleza, mas existem também os traumas, existem as compulsões. E aí não é tão simples assim quando a gente está falando do tipo de hábitos e do tipo de coisa que a coisa tem. Né? E aí, consolidando o que a gente tinha falado antes, né, eu coloquei aqui que a gente tem uma bifurcação sobre a identidade, eu mudei isso dentro do guia. Né? Quando eu tenho uma visão de uma identidade pura, de uma identidade perdida, que eu vou buscar, e uma identidade que eu estou o tempo todo trabalhando. Eu falei isso no artigo passado. A gente aplica a certeza provisória razoável que a gente está usando diante da realidade para o nosso aprendizado, a gente aplica isso em relação à nossa vida pessoal. Que, na verdade, é a ciência da inovação, essa é a vantagem da ciência da inovação. O que a gente usou na ciência da inovação para analisar e questionar os paradigmas, para entender o digital, a gente está usando agora para entender cada pessoa. A gente tem que trabalhar com a certeza provisória razoável sobre a nossa identidade. É um processo de pesquisa que a gente vai trabalhando. Né? Aí botei aqui os exercícios da mudança. O exercício prévio a qualquer mudança é entender que a nossa identidade é um processo de descoberta, a gente não acreditar na identidade. E esse é o papel, né, da mente secundária, desconfiar de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente acredita. A gente está o tempo todo separando aquilo que pode ser mais certo do incerto. O exercício direto da mudança, que é comer melhor e ir para a academia, que vai criando, então, a nova identidade e as reflexões, que eu chamei de exercício indireto da mudança, que são as reflexões que a gente vai fazendo e o uso da mente secundária para reforçar tudo isso. Né? Aí nós temos mudança de crença, dos paradigmas, mudança de identidade e, a partir disso, a gente faz a mudança de hábito. E, obviamente, que não é uma coisa vem depois da outra. Você muda de hábito, mas ao mesmo tempo está mudando de identidade e ao mesmo tempo está mudando de crença. É um processo que as três coisas vêm em paralelo num processo de sinergia. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estou inaugurando aí uma contribuição. Essa contribuição é do pessoal que gosta muito da escola, mas está sem tempo. E aí eu dei uma aula esse mês passado, no final de abril, e gravei, são 4 horas de aula, em que eu apresento, basicamente é um resumo da minha vivência em relação à aula de pós-graduação, em aulas hoje em dia de conteúdo, e eu falo da civilização 2.0. São 4 horas de aula, e aí você, comprando esse produto, R$60, você vai ter a contribuição para a escola e você vai desfrutar de 4 horas em que ali eu tenho mais ou menos uma aula padrão, e aí a partir dali você pode entender o contexto da civilização 2.0. Eu não entro na discussão da inovação pessoal, passo assim muito batido, mas a gente aprofunda bem sobre a civilização 2.0. Aí eu estou mandando um link para vocês e abrindo também para quem quiser disseminar esse curso e ganhar um dinheirinho. Dá para você vender o curso junto comigo, vender essa contribuição e ganhar alguma coisinha. Então estamos aí, abertos, pedindo a contribuição de todo mundo e dando em troca 4 horas aí de reflexão sobre a civilização 2.0.
O link está aqui embaixo e você participa a seu critério, tá bom? Agradecer.